Pessoal, bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Hoje é o dia 52 do ano. Já estamos na oitava semana, né? Entramos agora na oitava semana do ano e já caminhamos 14,2% do ano. Aí você tá, tá tranquilo e tal. Vamos lá, 14%. Aí todo dia eu venho aqui. Daqui a pouco é 40%, daqui a pouco e você tá achando que o ano não começou, tá? O ano começou, já tem muita gente aí caminhando firme, passadas firmes, e você tem que fazer o mesmo, tá? Hoje a lua minguante. Hoje nós vamos criar uma meta de estudo para você. Nós vamos criar uma meta de estudo. Hoje é segunda-feira. E aí eu quero chamar aqui aquelas pessoas que principalmente pensam assim: eu tenho dificuldade de saber o que eu vou fazer em relação aos meus estudos, o que eu vou estudar, né? Porque eu falo muito de como estudar. E hoje eu quero falar um pouco do que você pode fazer hoje, do que você pode fazer essa semana e o tipo de mentalidade que você deve criar para ser um candidato altamente competitivo, para que você saia da média, você saia da mediocridade, porque existem alguns elementos importantes que você deve observar. E hoje, por exemplo, eu vou ter com meus alunos do programa Meta, nós estamos tendo aí desde sexta-feira a gente está tendo encontros para tratar da metodologia do programa, né? A turma já começou, graças a Deus, né? Mais uma turma de sucesso aí, e nós estamos trabalhando. E o que eu faço, né? Ontem eu fiz uma aula, apresentei alguns elementos da metodologia e vou apresentando a metodologia aos poucos, porque é muita informação. E eu estabeleci uma meta para eles realizarem hoje. Então hoje, todos os alunos, se você é aluno do programa Meta, você sabe que você tem uma meta para realizar hoje. E eu quero te falar como é que você pode estabelecer essas metas de estudo. Você tem duas formas. Você pega a ideia geral, senta, se organiza, tem um pouco de esforço individual e cria essa meta dentro do que eu vou te ensinar aqui. Ou você pode, se você quiser, pagar alguém para te ajudar a fazer isso. Se você quiser, R$500 um encontro comigo. Não tem nem vaga. Não tem vaga até abril, para você ter uma ideia. Então, só depois de abril eu vou ter vaga. Então, assim, não precisa. Mas se quiser, me manda um direct aqui. Quiser marcar para depois de abril, me manda um direct aqui. Mas não precisa, porque eu vou te ensinar aqui a metodologia que você pode aplicar sozinho e conseguir avançar sozinho, tá? O que é importante aqui, pessoal? Toda meta que você estabelecer, você tem que partir, é como se fosse uma pirâmide assim, né? Você tem que partir do topo até a base, ou da base até o topo. Muitas vezes o que acontece quando você está começando a estudar, ou você ainda não tem uma metodologia adequada de estudo, é pensar assim: eu vou pegar um edital e a minha missão é vencer o edital. Então você pega um edital, você escolhe um edital e você diz: a minha missão é vencer o edital. Isso está certo? Está certo. Mas você tem que entender que quando você vai construir algo grande, por exemplo, a sua aprovação com base no direcionamento de um edital, você vai partir de uma perspectiva maior, mas você tem que fracionar diariamente, fracionar semanalmente, fracionar quinzenalmente, mensalmente essa sua tarefa. Porque saber que você vai vencer determinado edital é um passo importante. Saber determinar um rumo específico é um passo importante. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou te ensinar a fazer? Como é que você quebra esse edital e como é que você estabelece principalmente o que eu considero mais importante, as metas diárias de estudo. Então, isso que a gente vai fazer agora de forma muito objetiva. Então, você tem lá no seu na sua perspectiva aí, a escolha de um determinado edital. Se você ainda não escolheu o edital, é a primeira coisa que você tem que fazer. Escolha um edital, mesmo que seja provisório, mas você tem que ter um edital guia.
Então vamos supor que seja delegado federal, seja delegado do Distrito Federal, ou seja algum edital para delegado, CESP, ou enfim, escolha um edital. É só para você ter um guia, é só para você saber para onde você está direcionando seus estudos. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é imprima esse edital. Esse edital tem que estar impresso. Ele não tem que estar no seu computador, ele tem que estar impresso. Você tem que imprimir esse edital. Os pontos do edital, tá? Que eu digo o cronograma, os pontos do edital, não todo o edital, né? Não toda a normativa do edital. Os pontos do edital. Então você tem que estar lá impresso o que vai cair nessa prova, o que caiu nessa prova. Ou seja, isso tem que estar impresso, tem que estar palpável, você tem que imprimir isso. Por quê? Porque você precisa riscar, você precisa marcar, você precisa fazer observações, né? Por exemplo, uma determinada lei que está revogada, você tem que botar lá uma observação revogado, a caneta, né? Uma lei nova que foi inserida, você tem que inserir lá a caneta. Uma coisa que você já estudou, você tem que marcar. Uma coisa, enfim, você tem que... Esse seu edital, ele não pode ser um arquivo no computador. Ele tem que ser moda antiga, tem que imprimir e colocar no local visível. Legal alguns alunos colocarem assim na contracapa do caderno, às vezes assim. Você pega essas primeiras capas e cola o edital aqui, entendeu? Faça isso de uma forma visível, porque se você deixa isso muito abstrato no computador e etc., mesmo que você consiga transformar aquilo em Word, não é o ideal. O ideal é pregado no local visível que você veja todos os dias, que você possa marcar a caneta. Essa é uma coisa. Muito bem. Como é que você vai estabelecer metas diárias de estudo? A melhor forma de você estabelecer a métrica de estudo não é falando assim, vou estudar direito penal por 3 horas, vou estudar direito constitucional por 4 horas. Isso não é métrica. Tempo não é métrica de estudo. Falar que vai estudar por 3 horas não significa muita coisa para mim. Quando o aluno fala assim, professor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou estudando 4, 5, 6 horas por dia e eu não sinto o estudo evoluir. Isso não me diz nada, não me diz nada. Por quê? Porque eu tenho alunos que conseguem resultados estudando 3 horas e alunos que não conseguem resultados estudando 6 horas. Porque não é o tempo, é a metodologia e o que você vai fazer com aquele tempo, beleza? Então, isso independe se você vai estudar 3 horas, 4, 5, 6 horas. Porque o que eu vou falar aqui é algo principiológico, não é métrica de tempo, é métrica de desempenho. Então, a métrica que eu quero que você, na qual eu quero que você foque agora, é métrica de desempenho. Então, você vai escolher para essa semana, você vai escolher hoje, segunda-feira, primeira coisa, a disciplina ou 2 disciplinas. Então hoje você vai escolher uma disciplina ou 2 disciplinas, vai depender do tempo que você tem livre para estudar. Mas comece com uma disciplina, pelo menos, para fazer agora de manhã. Então eu vou te estabelecer uma métrica para você fazer agora pela manhã. Terminando essa live, é o que você vai fazer. Você vai escolher uma disciplina. Vamos supor que você escolha Direito Penal, parte geral. Só um exemplo. Direito Penal, parte geral, ou direito penal, parte especial, ou direito constitucional, ou direito administrativo. Escolha uma disciplina do PPCA, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Você pode escolher uma legislação penal, que não deixa de ser penal, você pode escolher um ponto de processo penal. Não interessa, você vai selecionar um ponto nesse momento. Selecione aí agora e anote no seu caderno, por favor, ou numa folha aí. Então, por exemplo, controle de constitucionalidade, crimes contra a administração pública, excludentes de ilicitude, teorias do dolo. Escolha aí um tema de penal, ou de processo penal, ou de constitucional, ou de administrativo. Escolher o tema, isso é a primeira coisa. Escolhido o tema, beleza. Segunda coisa. Sobre esse tema, a sua missão de hoje é muito simples e objetiva. Não é estudar por 3 horas, não é estudar por 5 horas, não é estudar por 10 horas essa disciplina. É você pegar esse tema e você elaborar 15 itens potenciais de prova ou questões potenciais de prova. É só isso que você tem que fazer. Beleza? Então, você vai pegar esse tema, você vai estudar esse tema
E a sua missão, independentemente se você vai conseguir finalizar todo esse tema ou não, pode ser que você não consiga finalizar, mas a sua missão em relação a esse tema não é finalizar o tema, é criar 15 questões potenciais de prova em formato verdadeiro ou falso. Só isso. Então você vai escolher a sua disciplina, vamos supor, processo penal que eu escolhi, professor, vou estudar provas em processo penal. Então beleza, então você vai pegar o tema provas em processo penal, e independentemente do tempo que você for se dedicar, você tem que fazer 15, não é 20, não é 40, são 15 itens potenciais de prova desse tema que você escolheu, beleza? Então essa é a sua missão. Fez as 15, você elaborou as 15 questões potenciais de prova, então você vai criar um arquivo no Word, você vai criar uma pasta no seu computador. Nesse arquivo você vai colocar o nome da matéria, por exemplo, processo penal. Você vai colocar o nome do tema, por exemplo, provas em processo penal, e você vai colar ali as suas 15 QPPs. Só isso. Você consegue fazer isso agora pela manhã. Lúcio, quanto tempo vai me tomar? Depende. Eu não quero saber quanto tempo vai te tomar. Não é o mais importante. Aprenda a ter metas de desempenho. O desempenho que eu quero que você tenha nesse momento é criar 15 QPPs desse assunto que você se propôs a estudar. Pronto, você tem agora uma tarefa para realizar numa sessão de estudo hoje. Eu diria para você que um bom aluno faria isso aqui em 2 horas no máximo, tá? Em 2 horas. Então esta é a métrica que eu quero que você estabeleça para o estudo de hoje. Lúcio, eu escolhi o tema, controle de constitucionalidade, por exemplo. Eu preciso vencer o tema? Não, não precisa vencer o tema. A sua missão não é vencer o tema, não é estudar o tema por 5 horas. A sua missão é fazer 15 questões potenciais de prova. Fechou? Legal? Só isso. E aí, amanhã eu vou estabelecer uma outra meta para você. Então, meta de hoje. Escolhi, primeira coisa, gente, imprimir o edital, deixar ele bonito, deixar ele marcado lá. Segunda coisa, escolher uma disciplina do dia, penal, processo penal, constitucional ou administrativo ou legislação penal. Escolheu? Escolhi. Legal. Escolha um tema. Escolheu? Escolhi. Vou te dar um exemplo. Provas em processo penal, controle de constitucionalidade, crimes contra a administração pública. Escolha um tema. Escolha um tema. Você tem muitos para escolher, então isso não vai ser um problema. Você vai ler, pegar o seu material, o seu livro, a sua aula, o seu PDF, seja lá o que for que você tenha sobre aquilo. Eu tenho certeza que você tem material. E você vai criar 15 questões potenciais de prova sobre aquele tema. Só isso. Essa é a sua missão de hoje. E tenho certeza que amanhã eu vou estabelecer uma outra meta, e depois da manhã uma outra meta, depois da manhã uma outra meta, e você vai ver que não é difícil, eu ia falar que não é fácil, não é difícil estabelecer metas de desempenho. Não é difícil estabelecer metas de desempenho. Se você quer correr, aprenda a caminhar. Beleza? É isso. Meus amigos, metas de desempenho. Anotem isso. É uma chave que eu quero virar na cabeça aí dos meus seguidores. Meta de desempenho. Legal? Vamos fazer isso? Gostaram? Legal. Então é a missão de hoje. É a missão que vocês vão ter que realizar hoje nessa próxima sessão de estudos, tá? E a gente se encontra amanhã para discutir o que você vai fazer a partir daí. Esse é o primeiro passo. A gente continua amanhã, tá? Um abraço. Não é sonho, é meta. Valeu.